E um Flamengo que me parece, ô VS, produziu pra vencer. Mas teve um Léo Jardim em noite de Neuer. O Flamengo produziu muito ofensivamente. O Flamengo teve pelo menos 5 ou 6 chances claras de gol. Aí quando o Flamengo mexe no time, aí acabou. Porque realmente as mudanças do jogo feitas pelo Flamengo e pelo Vasco, existe um abismo, assim, é um negócio tão brutal, tão surreal. É claro. Fala comigo, seus mitos sem oração. As mídias rivais aqui, ó, falaram sobre esse Flamengo e Vasco e todos foram unânimes. O resultado foi injusto, o Flamengo merecia vencer, foi superior ao Vasco. Mas o tal do Léo Jardim virou o Neuer, que nem diz o nosso querido, como diz a página do Mengão lá. Mas enfim, tem muita coisa interessante, tá bom? Eu também quero me posicionar no final do vídeo e vou colocar aqui uma opinião que eu acho que nem todos vão concordar, mas é uma sensação de flamenguista que eu tive, então assista ao final do vídeo, também quero saber a opinião de vocês pra nem ver se não é coisa da minha cabeça não, tá bom? Enfim, os créditos, vai lá pro canal do Rica Perrone, o link está na própria descrição do vídeo, vão lá conhecer o trabalho deles. E logo depois temos que falar pra TNT Sports, o link também está na própria descrição do vídeo. Para por conteúdo, nação, vamos lá. Hoje era o mando do Vasco, mas jogo no Maracanã, né? Então acho que se sentindo, obviamente, também em casa. E um Flamengo que me parece, ô VS, produziu pra vencer. Mas teve um Léo Jardim em noite de Neuer, como o próprio Twitter do Flamengo brincou, que impossibilitou, né? Boa noite. Boa noite. Acho que é um tema que a gente vira e mexe tem falado aqui do Flamengo. Eu acho que, ao contrário do jogo contra o Central Córdoba, ao contrário do jogo, talvez até contra o Vitória, por exemplo, que o Flamengo venceu, o Flamengo produziu muito ofensivamente. O Flamengo teve pelo menos 5 ou 6 chances claras de gol. O Vasco, no primeiro tempo, tem 2 boas chances, né? E no segundo tempo já não consegue. O cenário do que aconteceu no Campeonato Carioca aconteceu de novo, né? Um Vasco que consegue equilibrar um pouco as coisas no primeiro tempo, ou consegue diminuir a distância no primeiro tempo, e no segundo tempo vai caindo de produção, e acho que até uma questão física, e passa a ficar controlado, passa a ficar vendo o Flamengo controlar o jogo. O Flamengo fez isso, teve oportunidade no segundo tempo. O Léo Jardim fez pelo menos 3 grandes defesas e acabou ficando no 0-0. Tem uma coisa positiva dentro desse empate, que foi, hoje o 0-0 persistiu e o Flamengo sofreu pouco. Eu tenho falado muito isso. Quanto mais o 0-0 ficar no placar, mais arriscado pro Flamengo é. E hoje não foi. As melhores chances do Vasco foram no primeiro tempo. Que foi muito bom, eu achei. O primeiro tempo, achei o primeiro tempo de um clássico bom para muito bom. Um jogo bom, né? Não jogo para bom. um time só. Aí o segundo tempo eu achei bem abaixo. E no segundo tempo o Flamengo dominou e acabou não conseguindo fazer o gol. E acho que fisicamente o Vasco foi pro espaço também. Então, mas aí eu acho que o Vasco quando começa a trocar também. O que aconteceu nos jogos do Campeonato Carioca. Mas é que eu acho que passa um pouco pelo que a Aline falou, assim, o segundo tempo que o Flamengo pode recorrer a peças, mesmo que tenha peças que não estejam à disposição ou 100%, ainda tem muito mais peças do que o Vasco. Então, além de você ter uma queda física, você tem uma queda de qualidade natural no Vasco quando você começa a fazer substituições, né, Renato? Tecnicamente, os elencos, boa noite, tem uma distância bem grande, eu não acho o time titular do Vasco, por exemplo, o time que começou hoje um time ruim, eu acho que é um time que... Inclusive, eu acho que o Vasco mostrou uma organização interessante. Saindo da pressão do Flamengo, bonitinho, assim, abrindo o campo ali em 2, 3 contra-ataques, bem certinho. O primeiro tempo do Vasco eu achei bem bom. E quando baixou o bloco, acho que talvez tenha sido a primeira mostra de Carille, assim, mesmo a linha de 4 firme. Acho que os zagueiros fizeram um bom jogo. Acho que os laterais do Vasco talvez sejam um ponto alto do Vasco, assim. Acho que o Vasco não tem problema nas laterais com seus 2 titulares. Mas, assim, é muito tipo de jogo que o Carille, na carreira, consegue criar situações, né? As notas do SofaScore. E por qualquer pessoa que tenha assistido ao jogo, evidentemente, o melhor em campo foi o Jardim, né? Que fez umas 4, 5 defesas muito difíceis. Deixa eu só avisar uma coisa a vocês. A live de hoje vai ser de 30 minutos, tá? Porque daqui a pouco tem Grenal, não vou perder o Grenal. Depois do Grenal, aí talvez eu volte aqui para uma live pós-Grenal, não tenho certeza. Depois, se o jogo for bom, eu volto. Se não, eu faço só um vídeo pro jogo, porque vai ser tarde da noite. Mas tem Grenal daqui meia hora, começando no Campeonato Brasileiro. Que homem que gosta de futebol e perde um Grenal, não gosta de futebol, não merece o respeito de ninguém. Então, o melhor jogador em campo, Léo Jardim. Piton não foi bem, de acordo com as notas do SofaScore, tá? O Nuno Moreira, que perdeu um gol, o Coutinho praticamente não apareceu, o Verratti muito pouca coisa, o Ryan. Ou seja, o time do Vasco ofensivamente existiu muito pouco.
E o time do Flamengo teve uma média. Todo mundo no Flamengo fez uma boa atuação. Não teve ninguém ali que você fala, nossa, esse cara jogou pra caceta e tal. Mas todo mundo ali no Flamengo jogou direitinho, fez o seu e tal. Mas as oportunidades apareceram, a bola não entrou. Esse gráfico de intensidade que você tem aqui na ponta, ó, do verde e azul, que aliás, diga-se de passagem, é uma coisa que eu criei 15 anos atrás, 10 anos atrás, lá no meu blog, como eu postei no Instagram esses dias. Hoje em dia, vários sites usam. Eu vou até processar esses caras tudo aí pelos direitos desse negócio aí. Então, o azul é o Flamengo, que mostra que o Vasco teve um primeiro tempo ali de algum equilíbrio. Esse equilíbrio vai terminando na medida que o Flamengo vai se ajustando. E aí, no segundo tempo, irmão, o Flamengo já começa mais forte. Quando o Flamengo mexe no time, aí, irmão, aí quando o Flamengo mexe no time, aí acabou. Porque realmente as mudanças do jogo feitas pelo Flamengo e pelo Vasco, existe um abismo, assim, é um negócio tão brutal, tão surreal. Cada alteração que o Flamengo coloca, ele está trocando um titular por outro titular. O Vasco troca um jogador que já não é um jogador gigantesco por um jogador absolutamente mediano, se não for ruim, né? Então, as alterações do jogo, o segundo tempo, vai deixando o Vasco numa situação de estacionar o ônibus ali e tentar não perder o jogo, porque realmente cada mudança vai piorando para o Vasco. Aqui as alterações do jogo e tal, né? Não teve nenhuma grande alteração tática, né? Paulinho pelo Jair, o Matheus Carvalho saiu entre o Hugo Moura. No Flamengo sai o De La Cruz, entra o Alan, sai o Gerson, entra o Pedro. Nessa alteração tem um pouquinho, porque o Plata volta, porque ele já tinha entrado anteriormente, aí o Plata volta a jogar mais na direita para o Pedro jogar de centroavante. É uma correção. Nuno Morena pelo Garré também entra para fazer uma alteração de 6 por meia dúzia. Ninguém arriscou demais. Nos lances do jogo finais, grandes chances de gol. O Flamengo teve 5 oportunidades claras de gol. 5 oportunidades claras. O Vasco teve uma, que foi a do Nuno. Teve bola na trave, mas aí não há chance clara de gol se ela não estiver na frente do goleiro. Então, chances claras de gol, 5 para o Flamengo, 1 para o Vasco. Finalizações, 17 para o Flamengo, 6 para o Vasco. Defesas do goleiro, 7 do Léo Jardim, 1 só do Rossi, escanteio 11-2, enfim. Você tem aqui uma discrepância, só ver a posse de bola aqui, 64-36. Você tem uma discrepância grande, né, dos dois times. Aqui são as finalizações do Vasco, ó. Uma de dentro da área aqui, que deve ser, não é do Nuno é essa aqui, ó. Essa é do Nuno aqui, que é a melhor chance de gol do Vasco. Essa daqui vai para fora e as outras chances de gol do Vasco são todas feitas de fora da área. O Flamengo, ó, tem as suas grandes chances de gol, suas finalizações são todas dentro da área, dentro da pequena área, dentro da grande área, muito mais controlado o jogo e com muito mais possibilidades reais, né, de se fazer um gol do que eventualmente com chutes de longe. Então, o Flamengo teve muito mais perto da vitória do que o Vasco. O Flamengo... Realmente, essa parada é o seguinte, eu tive a impressão que o Flamengo jogou numa terceira marcha, sabe? Pensando muito no jogo de terça-feira, a gente pode ver isso pelos blocos. O Flamengo não fez aquela marcação-pressão conforme faz sempre em todos os jogos. O Flamengo marcou alto sim, mas não em bloco, cara. Eu tive essa impressão. Já o Vasco jogou com a corda esticada, jogou no limite. E ainda assim o Flamengo foi muito superior, principalmente no segundo tempo. E outra coisa, ninguém vai falar, hein? Mas o Plata não pode ser banco desse time até que o Pedro venha a estar 100%. Quando o Pedro tiver 100%, é claro que é o Pedro. Enfim, quero saber a opinião de vocês.